Olá! Vamos para mais um tutorial! Pessoal, vamos então para mais uma maneira de desenhar paredes. E como eu conversei com vocês em aula, eu vou passar como fazer uma parede à mão livre, falando mais popularmente. Então assim, se você não tem o desenho no CAD pronto, não sabe fazer esse desenho no CAD, você quer passar as medidas da parede da sua cozinha, do seu quarto, enfim. Ou seja, para a atividade que a gente tem em aula, que é pegar a cozinha pessoal de vocês e desenhar no 3ds Max, ou seja, fazer ela realmente em 3D, seria um método aí que vocês podem utilizar. Como eu comentei com vocês, não é a maneira mais aconselhada, porque o método mais interessante e rápido de realmente fazer é a maneira 1 que eu ensinei para vocês, partindo de um desenho em 2D lá no AutoCAD, mas dá para ser feito assim, só que a gente passa um pouquinho mais de trabalho, precisa fazer um pouquinho mais de conta, conforme que eu disse para vocês, tá? Então vamos aí para essa segunda opção, né? O plano B, vamos dizer assim, tá? Então vamos para o tutorial. Gente, eu fiz aqui já um rascunhão, um rabisco, e coloquei aqui pra gente se basear com as medidas mais ou menos calculadas em relação ao que a gente vai fazer. Eu fiz quadradinho bem básico pra gente não ficar demorando muito tempo aqui. E eu vou partir aqui da vista de topo. E, importante, lembra que tem que partir aqui do ponto 0. Ok, eu preciso partir então da minha vista de topo, já tá ali para vocês observarem, né, que essa é de fato a vista em que vocês precisam estar para que isso realmente funcione da maneira correta. E aí a gente vai trabalhar aqui com o plane, basicamente com a primeira medida aqui, como se esse primeiro pedacinho fosse um plane, tá? Então eu tenho 15 centímetros aqui de parede, já vou fazer essa modificação aqui no meu plane. E vou considerar a primeira medida ali de 2 metros, ok? Segmentos aqui, lembrando que de vocês pode vir com 4, vocês podem já alterar para 1. O que eu preciso fazer? Eu preciso zerar a posição desse plane aqui no 000, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou renomear aqui para paredes, tudo em caixa alta, porque eu gosto mais assim. E vou afetar o pivô aqui do meu plane, no caso, ativando aqui o Snap em 2.5, tá? Para esse cantinho externo aqui. Já posso desligar o meu Snap e vou zerar aqui todos os eixos X e Y para a gente partir do 0, ok? Lembrando, vista topo para dar certinho aí no de vocês, ok? Beleza, vamos entrar aqui no modificador desse plane. E vou trazer aqui um Edit Poly. E aí nós vamos trabalhar praticamente da mesma forma que a gente fez a parede no caso, a partir das medidas do AutoCAD, tá? Então, aqui também vai ser com Shift pressionado, eu vou dar um Smart Extrude aqui para aumentar, para criar mais um vértice e fazer agora a medida da minha janela, que é 120. Eu consigo botar 120 aqui? Até consigo, só que o fato de eu dar um Smart Extrude e variar um pouco a posição da medida, é mais interessante que eu altere a partir da primeira medida. Então, vá fazendo essas somatórias aqui da forma que eu mostrei para vocês. Seria uma forma aí de trabalhar a mão livre. Então, aqui no meu eixo X, eu vou alterar para a próxima medida, que é somando 2 metros com 1,20 da janela. Então, eu vou ter 320 centímetros para colocar aqui na minha posição de X, aqui embaixo, tá? Beleza? Mais um Extrude, no caso, mais um Smart Extrude, a minha próxima posição vai ser aqui em 520, considerando que essa medida aqui também é 2 metros, tá? Então, aqui 520, ok? Vou fazer agora o cantinho aqui, né, da minha parede, que é um pedacinho pequeno, mas eu preciso colocar aqui as medidas, então, de 535 centímetros. Para vir aqui para baixo, agora eu vou trabalhar com o Y, né? Então, eu tô saindo do 0 aqui nesse caso, e vou dar um Extrude para fazer aqui essa primeira medida, que é 120, no caso, essa parede.
então eu já posso vir aqui direto colocar menos 120, porque eu tô no meu quadrante aqui negativo, no caso, considerando os eixos aqui do meu software, tá? Então, vou dar mais um Shift aqui, vou acrescentar, então, a medida da minha porta, que é uma porta dupla, vamos pensar assim, uma passagem de 2 metros, e vou colocar, então, a próxima medida aqui, que vai ser menos 320, ok? Que aí vai dar 2 metros aqui, beleza? Então, vamos novamente aqui para a próxima medida, que vai ser o menos 520, e aí eu fiz já praticamente a minha cozinha, né? Então, agora eu vou fazer aquele cantinho ali com mais 15 centímetros, e aí aqui a gente pode observar, né, que é o mesmo 535, arredondei as medidas para facilitar aqui a nossa vida. E aqui, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar o meu Snap, vou alterar aqui a posição até aqui no finalzinho, até nesse cantinho, tá? Então, aqui eu preciso conhecer essa medida agora, eu tô trabalhando com X, né? Então, em X, ele voltou aqui pro meu 0. O que que eu faço agora? Eu vou dar mais um Shift pressionado e um Extrude. Eu posso até desligar o Snap para não me atrapalhar. E agora ele vai ficar negativo, menos 15 centímetros, tá? E aqui novamente, Shift aqui pra cima, e aí eu posso ligar o Snap novamente e fechar aqui nesse cantinho, ó. Ah, posso fechar aqui? O que que eu vou fazer? Mais um Shift pressionado, joguei lá pra cima, com o Snap eu venho e fecho o cantinho da minha parede, ok? Ok! Beleza, pessoal, o que que a gente faz agora? A gente seleciona todos os vértices e solda eles para que realmente a gente consiga trabalhar daqui em diante. Então, já vou vir aqui na minha vista de perspectiva, tá? Vou ativar aqui meus Edge Faces, vou desligar o Snap para ele não me atrapalhar. E depois daqui, eu posso vir aqui dar um Shell. Vou utilizar de base o peitoril de 1,10 m, que é o mais básico aqui que a gente conhece. Vou dar mais um Edit Poly para pegar a altura da janela, aqui nesse caso. Vou da mesma maneira ativar o Biangle, ok? Para a gente pegar todas as faces ao mesmo tempo e não precisar ficar selecionando uma por uma. Vou dar um Extrude, considerando que eu vou ter uma janela de cozinha ali de 1 metro de altura. Já vou dar um maisinho aqui, ó, para fazer mais um Extrude de 90 centímetros, porque eu quero o total da minha parede com 3 metros, beleza? Bom, pessoal, no nosso caso agora, para fazer o piso aqui, fica bem fácil, né? Eu posso simplesmente fazer um grande retângulo aqui e fazer tudo isso aqui funcionar. Eu já vou dar um smooth aqui, ó, no final, para sair aquela sombra, para sair aquela mancha, porque às vezes no soldar e tudo mais, ele se perde ali um pouquinho. Mas tá tudo certo, a malha tá toda quad, né? Ela tá toda de quadradinho, então ela tá bem perfeita, ok? Podemos fazer o seguinte, voltar aqui no meu primeiro Edit Poly, vou dar um ok, e pegar a minha borda interna aqui de dentro, criar um shape a partir dela, então já vou chamar aqui de piso. No caso da nossa parede em CAD, não deu pra fazer isso porque ela ficava aberta, tá? Mas aqui a gente consegue. Aqui, então, eu vou entrar aqui e vou pegar o meu piso. Vou dar um Convert to Poly, Convert to Editable Poly, beleza? Então, aqui eu já tenho o meu piso. Pro piso eu não preciso fazer mais nada, eu só vou duplicar ele e vou jogar aqui pra cima, em cópia, nesse caso, e vou chamar de teto, tá? O teto aqui eu já vou colocar na posição em Z, em 3 metros, que é bem no finalzinho aqui que eu quero. Vou selecionar, deixa eu até mudar a cor do meu plane aqui, do meu teto, para uma cor diferente, só para vocês não confundirem na hora que eu vou fazer a seleção, tá? Então, selecionei a face dele, vou dar um flip para inverter a face lá para baixo, para dentro do espaço que eu tô criando. Vou dar um inset de 3 centímetros para fazer o negativo do meu gesso, ok? Então, já fez aqui. E aí, eu vou dar um extrude de 15, que ele vai para baixo, ó, então já tá mostrando aqui.
E assim eu fiz o rebaixo do meu gesso e ele tá todo fechadinho, não vai entrar luz, eu posso fazer direto assim, ok? Pra agora eu posso fazer os furos, né, da minha passagem aqui, como que eu entro na minha cozinha, né? Então aqui eu vou continuar editando essa malha, pode ser antes do smooth, não tem problema. Eu vou precisar desmarcar o biangle, vou trocar a minha seleção aqui com a tecla de atalho Q para ficar no modo de seleção sem mover nesse caso, e vou dar um Ctrl. Aí aqui eu ainda posso continuar trabalhando com o Smart Extrude, então pressiona Shift e arrasta que ele faz o furo aqui pra gente. No caso da minha janela, da mesma maneira, aqui no Y, vou dar um Shift, arrastei e tudo certo, ok? Beleza, pessoal, então aqui basicamente a gente já tem as paredes, o piso e o gesso da nossa cozinha, beleza? A partir daqui, até vou trocar a cor do piso também para não ficar confundindo com cor de seleção aqui em nenhum momento, tá? Então o nosso teto tá ali, o rebaixozinho do gesso, eu posso ocultar aqui, eu posso congelar, né, dar um hide para me conseguir enxergar aqui dentro o que eu tô fazendo. Então basicamente a partir daqui eu posso começar a desenvolver a minha cozinha, uma cozinha bem tradicional, fechadinha nos fundos da casa, né? E para voltar o meu teto, o meu gesso aqui, eu posso dar um Unhide All e ele vai voltar. Beleza, acrescentando mais uma informação então em relação à visualização, como que eu posso enxergar minha cozinha por partes aqui. Se vocês já tiverem o Corona instalado, até vou minimizar aqui o nosso rabisco. Se vocês já tiverem o Corona instalado, vocês já podem até criar uma câmera aqui, né? Então eu vou trocar aqui para Corona Câmera, Corona Cam. E aí, considerando que eu vou visualizar aqui dessa parede de cá pra minha bancada, pra minha pia, eu vou fazer uma câmera aqui assim, pra gente conseguir enxergar lá dentro. E aí eu vou alterar o foco dessa câmera aqui pra uma lente, pode ser uma lente de 35, uma lente de 30, que é um pouquinho mais aberta. Pode ser 28 de repente. Mais um ângulo assim bem aberto pra gente enxergar lá dentro, ou na minha vista frontal. E já vou mudar aqui a posição da minha câmera, vou selecionar aqui os dois, a câmera e o target. Eu não vou ensinar isso exatamente pra vocês agora, mas só pra vocês conseguirem enxergar lá dentro. Eu vou fazer o seguinte. Ó, aqui vai ficar tudo em cores, né? A gente vai acabar não enxergando, então eu vou movimentar minha câmera aqui pra dentro do meu ambiente. Vou duplicar aqui, ó, e aqui eu tô enxergando já a vista da minha câmera. Ó, aqui eu já tô vendo então o furo da minha janela, a passagem da porta ali. Tô vendo de dentro, né, o meu espaço aqui, tá? E aí aqui a gente começa a ter um pouco mais de compreensão de como que realmente eu posso desenvolver esse espaço, tá? Mas pra agora, assim, só pra fim de vocês entenderem o que a gente vai fazer mais lá pra frente. A câmera, por enquanto, vocês esqueçam, não precisa fazer. Mas é assim que a gente faz, então, as paredes de forma livre, à mão livre, dentro do 3ds Max. É utilizando as coordenadas, é fazendo um pouquinho de conta, mas também é possível, vocês também podem fazer. Existem outras maneiras de fazer uma cozinha quadradinha assim mais fácil, mas a lógica de construção era essa. Assim vocês podem fazer ela em L, podem fazer o cantinho, se precisar fazer um canto curvo. Basicamente vocês já compreenderam no primeiro tutorial, na primeira aula em relação à parede. Então, espero que assim vocês possam trabalhar com a cozinha de vocês, certo? Tchau, tchau, pessoal!